Olha para este programa, você sabe que a gente já está na TV. Eu fiz questão de convidar um dos meus queridos amigos, um dos meus professores. Está aí um homem que só respira livros de direito penal e do Código Processual Penal. A doutrina penal, enfim. É impressionante o apego que tem o doutor Evânio Moura ao direito penal. Meu caro Evânio Moura, na sua opinião, o direito penal brasileiro está ou não está atrasado? Se estiver atrasado, o que é que deve ser mudado? Fique à vontade. Gilmar, um grande prazer falar com você, falar com todos os seus seguidores, né, todos os seus ouvintes. É sempre uma alegria participar dos seus programas e conceder-lhe uma entrevista. Uma pergunta muito boa que você me faz, uma pergunta profunda. O direito penal brasileiro, ele não está em consonância, em total consonância com os anseios da sociedade brasileira. Tem muita coisa que precisa evoluir, avançar, melhorar, e tem muita coisa que precisa ser reformulada. Eu citaria como exemplo, Gilmar, todo esse avanço tecnológico que nós estamos vivenciando nos últimos 5 anos, e a pandemia intensificou mais isso, onde praticamente todo mundo hoje, né, desenvolve atividades em home office, aulas online, trabalho online, reuniões online. E, consequentemente, com esse avanço tecnológico, surgem uma série de novos ilícitos. E é preciso que o direito penal esteja atento e acompanhando isso. Os inúmeros golpes que são praticados pela rede mundial de computadores, as inúmeras fraudes que são cometidas, os crimes que são cometidos valendo-se da rede mundial de computadores. Então, há um déficit nesse sentido. Outra coisa que eu tenho estudado muito e que tem que ser objeto de preocupação do nosso legislador diz respeito às fake news, que é um tema atual, é um tema que toca diretamente você, duplamente, tanto como comunicador, como jornalista, porque é dever do jornalista sempre divulgar uma informação verídica, uma informação checada, como também como político, como parlamentar. Então, acredito que há um déficit, é preciso regulamentar essa questão das fake news, é preciso aperfeiçoar a legislação no que diz respeito aos crimes cibernéticos, e é preciso descriminalizar uma série de condutas que o Código Penal trata como crime, mas já não contam mais com a necessidade de repressão ou punição. Então, o direito penal ele está em permanente evolução, e depende constantemente de ser reanalisado, reavaliado e aperfeiçoado. Olha, doutor Evânio Moura, flagrante. Quando é que existe flagrante e quando é que o flagrante é encerrado, não existe mais? Bom, flagrante é um tema muito interessante, né? Nós temos as 4 modalidades tradicionais de flagrante. Primeiro, esclarecer para os seus telespectadores que qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante. Então, um crime acontecendo neste momento, na nossa presença, mesmo a gente não sendo integrante da força pública do Estado, não sendo policial, nós podemos dar voz de prisão em flagrante. Qualquer pessoa do povo pode, e o policial, o agente da segurança pública, no exercício da função, ele é obrigado a dar voz de prisão, caso se depare com a situação de flagrante. Nós temos o flagrante próprio, que é aquele flagrante onde o crime está acontecendo ou acaba de acontecer. Esse é mais simples. Mas nós temos também o flagrante impróprio, que é aquele que é perseguido logo após a prática do crime. E essa perseguição pode durar dias. Nós tivemos, Gilmar, recentemente o episódio do Lázaro, no meio da mata, ali na divisa entre o Distrito Federal e Goiás, em que a perseguição da polícia, salvo engano, perdurou por 18 dias ou 20 dias, e ele estava em estado de flagrância, porque ele foi perseguido logo após a prática do crime. Ele matou uma família em uma das chácaras que fica ali naquela região, zona rural ali
na divisa entre o estado de Goiás e o Distrito Federal. Você tem ainda o flagrante presumido. Isso é um pouco mais preocupante, né? Porque o flagrante presumido pode ensejar algum tipo de injustiça. É necessário muita cautela no flagrante presumido. E você ainda tem a figura do flagrante esperado, que é aquele flagrante dos crimes permanentes, onde a polícia escolhe o melhor momento de prender em flagrante. Ela sabe que o crime está acontecendo, mas é um crime permanente. Por exemplo, o tráfico de drogas é um crime permanente. A polícia sabe que aquele cidadão está praticando tráfico de drogas. Ela pode aguardar o melhor momento para efetuar a prisão. Ela sabe que hoje ele vai receber um carregamento com uma quantidade maior de drogas. Então, deixa para fazer o flagrante hoje à noite ou amanhã de manhã, quando ele já tiver de posse dessa droga. Isso é perfeitamente possível, seria o flagrante esperado. Então nós temos essas 4 grandes modalidades de flagrante e cabe à autoridade policial e ao Poder Judiciário estar atento efetivamente para também não homologar pseudo-flagrantes, ou seja, situações em que aparentemente você tem uma situação de flagrante, mas não é tecnicamente um flagrante. Doutor Evandro Moura, guarda municipal. Tecnicamente ele existe para guardar o patrimônio. O guarda municipal, 2 perguntas. Primeiro, guarda municipal ele pode portar arma de fogo? Segunda pergunta, o guarda municipal ele pode integrar as forças de segurança, ou seja, atuar juntamente com a Polícia de Segurança Pública? Pois é. 2 perguntas muito interessantes, muito relevantes, Gilmar. O guarda municipal, a função principal dele é proteger o patrimônio da municipalidade. Por exemplo, uma praça, por exemplo, uma escola municipal, por exemplo, um posto de saúde vinculado ao município. Para evitar que exista vandalismo, para evitar que exista ataque ao patrimônio do município, para evitar que exista ataque a servidores do município. Então, o guarda municipal principalmente tem essa finalidade. Acontece que com o crescimento das cidades e com a complexidade da necessidade do combate à criminalidade, os guardas municipais passaram a ter outras atribuições muito próximas e ligadas à segurança pública. Por esse motivo, que houve uma alteração na Constituição Federal para inserir um parágrafo no artigo 144 da Constituição Federal, que fala da segurança pública, e colocar o guarda municipal como uma espécie de força auxiliar da segurança pública. Então, o guarda municipal pode sim atuar em atos de segurança pública, desde que acompanhado com as demais forças da segurança pública, ou seja, ele pode atuar em uma operação acompanhado da Polícia Militar, ou pode atuar numa operação acompanhado da Polícia Civil, ou da Polícia Federal, ou Rodoviária Federal, dando auxílio e suporte. E, de acordo com a regulamentação do Estatuto do Desarmamento, todo município com população igual ou superior a 50 mil habitantes, o guarda municipal tem sim o porte de arma funcional. Então, por exemplo, o município de Aracaju, que é o nosso maior município, mas não só Aracaju, no estado de Sergipe nós teríamos os municípios de Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, todos esses municípios com população igual ou superior a 50 mil habitantes, o guarda municipal ele tem sim porte de arma. Então cabe ao comandante da guarda municipal fazer o acautela, adquirir as armas de fogo, claro, de uso permitido, todas registradas, e acautelar essas armas de fogo para os guardas municipais no exercício de sua atividade. Então, tanto em Aracaju quanto nos maiores municípios do estado de Sergipe, é sim facultado ao guarda municipal o uso de arma de fogo. Então, o guarda municipal é uma força auxiliar da segurança pública. Acho que todo município tem que buscar integrar a guarda municipal com a segurança pública e ser uma força auxiliar. O guarda municipal pode fazer ronda, o guarda municipal pode dar voz de prisão em flagrante, o guarda municipal pode assessorar ou auxiliar grandes operações que tenham algum envolvimento com a municipalidade, conhece as peculiaridades da municipalidade. Então eu acho que todas as forças de segurança pública devem atuar de maneira integrada e a Guarda Municipal tem esse importante papel, agora já reconhecido inclusive constitucionalmente.
Meu caro Evânio Moura, abuso de autoridade. O que é o Olha, tema abuso bom. de autoridade? E o que configura o abuso de autoridade? Pois é. Gilmar, abuso de autoridade é um tema muito relevante porque toda e qualquer autoridade em que o Estado lhe outorga poder, quer seja um policial, quer seja um delegado, um promotor, um juiz, um parlamentar, um integrante de Tribunal de Contas, toda e qualquer autoridade que tenha poder, que no exercício das suas funções exercite atos de poder em nome do Estado, ela tem como contrapartida a obrigação de não extrapolar, de não exorbitar os limites do poder que lhe é outorgado. Ou seja, a polícia tem o poder de prender, mas não pode prender de qualquer jeito. O delegado tem o poder de investigar, mas não pode investigar de qualquer jeito. O promotor tem o poder de acusar, mas não pode acusar de qualquer jeito. O juiz tem o poder de julgar, mas não pode julgar de qualquer jeito. O parlamentar, por exemplo, que integra uma CPI, que é uma das atribuições de um parlamentar, integrar uma comissão parlamentar de inquérito, ele tem poderes de investigação quando membro da CPI, mas ele não pode extrapolar esses limites. O que eu quero dizer? Que a lei regulamenta situações que configuram crime de abuso de autoridade. Então, todas as vezes que a autoridade extrapola os limites que a lei estabelece, ela comete crime. Por exemplo, prisão. O que é que diz a legislação sobre prisão? A legislação sobre prisão diz que se o preso não oferecer resistência e não tiver comprovada a periculosidade, ele não precisa, por exemplo, ser algemado. Ele está desarmado, ele não reagiu, ele não agrediu, ele não tem um histórico de violência, não há nenhum risco, existe uma quantidade de efetivo policial suficiente. Então não há necessidade, por exemplo, Gilmar, de algemar esse preso. Se a polícia, apenas com o propósito de humilhar o preso, algema o detento, isso pode configurar abuso de autoridade. Como também pode configurar abuso de autoridade e divulgar informações de um processo sigiloso. Então, se o promotor divulga informações sigilosas, pode configurar abuso de autoridade. Também pode configurar abuso de autoridade, por exemplo, o juiz prender fora das hipóteses legais, prender arbitrariamente, abusivamente. Então, são inúmeras as hipóteses que podem configurar o crime de abuso de autoridade. É como eu disse, o poder de prender, o poder de investigar, o poder de acusar, o poder de julgar, em hipótese alguma, pode ser absoluto, pode ser ilimitado. Todas as vezes que as autoridades extrapolarem os limites do exercício de seu poder, esse excesso pode configurar abuso de autoridade e há previsão legal de várias hipóteses que você pode punir por abuso de autoridade. Então, não respeitar, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, não respeitar a inviolabilidade das comunicações, não respeitar o direito à privacidade, não respeitar o direito à intimidade, não respeitar o direito à integridade física, são hipóteses que podem configurar abuso de autoridade. Doutor Evânio Moura, o fato de que o ex-governador do Rio de Janeiro, independente dos erros praticados por ele, Sérgio Cabral, ele apareceu, a televisão mostrou, com as mãos algemadas e, ao mesmo tempo, com as pernas também algemadas. Um caso como esse configura abuso de autoridade? Sem dúvida alguma. Independentemente das imputações que recaem sobre o ex-governador Sérgio Cabral, que já tem várias condenações, a pena ultrapassa 100 anos, independente disso, nenhum dos crimes dos quais ele é acusado são crimes praticados com violência ou ameaça. O governador não tem um histórico de periculosidade no que diz respeito à agressividade, à intimidação, ao uso de força física. O governador, o ex-governador, não reagiu à prisão, não está armado, não é uma ameaça à Força de Segurança Nacional. Então, Gilmar, você colocar um agente político, mas independente de ser agente político, um cidadão que não oferece qualquer risco, algemado pelas mãos e pelos pés, fotografando, filmando,
Isso, sem dúvida alguma, tem um propósito de humilhar, de achincalhar, né, de expor ao escárnio, e a legislação brasileira não permite isso. Nós não temos esse tipo de pena, a pena por humilhação, por achincalhe, a pena por escárnio, independentemente do crime que o réu cometeu. Então não tenho dúvida que ali é um caso clássico de abuso de autoridade. Inclusive, à época, eu me recordo que o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse aberto um procedimento para apurar se efetivamente, naquele caso concreto foi a Polícia Federal, se efetivamente a Polícia Federal e quem da Polícia Federal teria praticado abuso de autoridade. Então, esse exemplo é bastante emblemático, é um exemplo que eu dou em sala de aula, de que eu não posso usar o processo penal e o direito penal, Gilmar, como instrumento de vingança, de perseguição, de humilhação. É preciso respeitar uma garantia fundamental de todo e qualquer cidadão, que é a garantia da dignidade da pessoa humana. Mesmo acusado, mesmo preso, mesmo condenado, ele não perde a condição de ser humano. E como ser humano, ele tem que ser tratado com dignidade. E humilhação é o oposto de dignidade. Impingir sofrimento desnecessário, escárnio, exposição desnecessária é o oposto de dignidade humana. O caso do senador da República, e é senador, exerce o mandato, que foi dentro de casa, da casa dele, a Polícia Federal retirou dinheiro que estava na cueca dele. É um abuso de autoridade? Não, nesse caso não. Por quê? Porque a polícia tinha uma ordem judicial de busca e apreensão. E na ordem judicial estabelecia a possibilidade de apreender documentos, dispositivos de informática, o aparelho celular dele e dinheiro em espécie, qualquer quantia que ultrapassasse. Eu não me recordo agora se a decisão falava de 5 mil ou 10 mil reais. Mas havia uma ordem judicial determinando a busca e apreensão. Isso não foi filmado, não foi exposto, isso foi divulgado depois só um relatório da polícia informando que foram encontrados nas partes, na cueca dele, nas partes íntimas dele, mais de 30 mil reais, maços de dinheiro que totalizavam mais de 30 mil reais. Então, nesse caso, infelizmente, aí o senador cometeu um erro grave que foi querer ocultar, né, no caso, dinheiro que era objeto da busca e apreensão. Nesse caso, desde que não fosse feito de forma pública, filmado, nem revelado, a polícia tem sim o direito de revistar o preso e apreender com o preso aquilo que é objeto da busca e apreensão, que pode ser um celular, que pode ser um documento, que pode ser dinheiro, que pode ser um dispositivo de informática, um pendrive, enfim, um HD. A polícia tem esse poder porque tinha uma ordem judicial autorizando a busca e a apreensão. Não houve abuso de autoridade nesse caso por conta da existência da ordem judicial, Gilmar. Doutor Evânio Moura, nós não combinamos de falar sobre o assunto a que eu vou me referir agora. Portanto, se o senhor não quiser responder, fique à vontade, que eu vou pular a pergunta. Mas, para aguardar então que a sua reação, como está o caso George Magalhães? É um caso sigiloso, eu não posso dar maiores informações. O que eu posso dizer, sem ferir o sigilo inerente a este processo, é que houve um julgamento na Câmara Criminal e nesse julgamento, por 2 votos a 1, o recurso da defesa foi apenas parcialmente julgado procedente. Como a decisão não foi unânime, Gilmar, nasce para a defesa um outro recurso chamado embargos infringentes, e esse recurso foi interposto e será julgado pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Então a questão está em aberto, ainda não houve conclusão do julgamento e foi levada a questão ao Pleno do Tribunal. O Tribunal, ao fim e ao cabo, os seus 13 desembargadores decidirão se o seu colega radialista, George Magalhães, ele é culpado ou inocente. A defesa sustenta a inocência dele, com vários fundamentos. Eu não posso, infelizmente, adentrar nos detalhes dos fundamentos por conta do sigilo do processo. O que eu posso dizer, sem
resvalar na violação de qualquer informação sigilosa, é apenas esse andamento processual. Houve um primeiro julgamento na Câmara Criminal, mas a decisão não foi unânime. Um voto de um desembargador, que inclusive é o atual presidente do tribunal, absolve o radialista, absolve completamente, diz que ele é inocente completamente. E isso deu ensejo a um novo recurso, porque o direito penal exige certeza para condenar, e não houve certeza na medida que foi uma decisão por maioria, 2-1. Nasce para a defesa um recurso específico chamado embargos infringentes. Esse recurso foi interposto e estamos aguardando a tramitação dele perante o Pleno do Tribunal de Justiça. Tecnicamente, o senhor já explicou, os embargos infringentes, ele é um recurso que pode ser interposto exatamente como foi, quando a decisão não é unânime. Segundo o desembargador, outra pela inocência de Jerônimo de Magalhães, a decisão não foi unânime. O senhor, então, recorreu aos embargos infringentes, que serão julgados pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe. Se ele for condenado, o que pode ocorrer com ele? Bom, se ele for condenado, que a defesa não espera, a defesa acredita piamente que ele será inocentado pelo Pleno do Tribunal, mas se ele for condenado, a defesa vai interpor, ainda cabe recurso para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, para o STJ. Não significa dizer que acabou o julgamento no estado de Sergipe, mas ainda ele tem direito perfeitamente a uma outra instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, numa eventualidade de condenação, a defesa vai interpor recurso, chama-se recurso especial, para o Superior Tribunal de Justiça. Mas a defesa trabalha com a certeza da absolvição já no Pleno do Tribunal de Justiça, em razão de uma série de fundamentos jurídicos que serão apresentados quando da sessão de julgamento, no momento oportuno. Então, duas perguntas para terminar. A penúltima, que o senhor já responde agora, é a seguinte. Na hipótese de ele ser, no Pleno do Tribunal de Justiça, condenado, já caberia a prisão ou só depois do julgamento final? Não caberia, porque o Supremo Tribunal Federal, numa decisão que, inclusive, o requerente era o presidente Lula, julgou conjuntamente várias demandas, inclusive duas ações diretas de constitucionalidade, a DC 44 e a DC 45, e o Supremo reformou sua anterior decisão, e agora não cabe mais a prisão em segunda instância, ou seja, a prisão agora só quando esgotados os recursos da defesa. Então não caberia a prisão numa eventual manutenção da condenação, o que, repito, a defesa não acredita. Mas não caberia a prisão, Gilmar, ele recorreria em liberdade até a superior instância, que seria o STJ em Brasília. Perfeito. Então, uma última pergunta. O caso George Magalhães. Por que o senhor diz que ele é inocente? Pode detalhar. Porque, veja, como eu disse anteriormente, em razão do sigilo do processo, eu não posso revelar aqui o teor das provas. Mas o que eu posso antecipar, sem violar o sigilo que o processo impõe, é que existem provas nos autos, provas documentais, vídeo, áudio, depoimentos de testemunha, que apontam categoricamente para a inocência do meu cliente. Categoricamente. Então a defesa está muito tranquila e tem a certeza de que, quando o processo for apreciado pelos 13 desembargadores, conhecendo o judiciário sergipano, que é um judiciário de qualidade, de excelência técnica, um judiciário muito cauteloso, eu não tenho dúvidas que a análise criteriosa dessas provas levará à conclusão da absolvição. Agora, mais detalhes, como eu disse, infelizmente, eu não posso esmiuçar essas provas em razão do sigilo que é imposto pelo processo. Mas são as provas dos autos que levam a defesa a ter essa segurança na inocência do réu. Dentre essas provas, eu destaco documentos, a exemplo de laudos,
eu destaco depoimentos de testemunhas, eu destaco vídeos e eu destaco áudios, eu destaco várias provas que foram produzidas no momento oportuno, estão no processo e que asseguram a inocência do réu. Essa inocência, é claro que é um processo com muitas peculiaridades, um processo que envolve uma acusação muito séria, a justiça tem que ser muito criteriosa, como de regra é em todos os casos, mas não tenho dúvida que, ao fim e ao cabo, haverá absolvição do nosso constituinte. O caro doutor Evandro Moura, para este programa desta terça-feira, a gente fez questão absoluta de convidá-lo, o senhor aceitou, muito obrigado. Se tiver alguma mensagem final para detalhar aqui, fique à vontade. Não, Gilmar, eu agradeço o convite, é sempre um prazer reencontrá-lo, parabenizá-lo aí pela TV PPP, né? Você se reinventando e inovando, e é importante. Você é um grande comunicador, é sempre um prazer vir ao seu programa, falar ao grande público, desmistificar algumas questões, esclarecer na medida do possível outros temas. E eu deixaria como mensagem final, Gilmar, eu tenho, assim, acompanhado os acontecimentos e me preocupa muito o grau de polarização da sociedade brasileira. E um tema que eu tenho estudado muito, será o tema do meu próximo livro, é a questão dos discursos de ódio, dos crimes de ódio, das ofensas. As pessoas não usam as redes sociais para se aproximarem, para se irmanarem, para divulgarem coisas producentes. Eu tenho percebido uma carga de polarização, de politização e um discurso de ódio muito grande. E isso é muito preocupante, porque isso ataca diretamente a democracia, isso ataca diretamente a cidadania, isso ataca diretamente a própria convivência humana e a civilidade humana. Então, a mensagem final que eu deixo é de que a gente tem que resistir a essa polarização, a essa politização excessiva, a essa separação de nós e eles. Temos que ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de compreensão, de alteridade, de compreensão do ser humano, de convivência cidadã, de amor à democracia, e, enfim, né, não enveredar por esse caminho de radicalismo, esse caminho de polarização, esse caminho de inimigos. Eu acho que isso não nos levará a bom termo. Eu tenho percebido que isso tem crescido muito, divulgação de fake news em massa, ataques em massa, desinformação em massa, agressões em massa. Esse, para mim, é o novo mal do século. Superada a pandemia, e felizmente estamos no caminho para superar a pandemia, vacinada a população, voltando digamos, à normalidade. Eu acho que o próximo grande tema que temos que enfrentar é esse tema de combater o discurso de ódio, combater essa polarização, combater a disseminação de fake news, combater a desinformação da população, desenvolver uma cultura cidadã, uma cultura democrática entre os indivíduos, e não uma cultura de adversidade, de inimizade. Isso não nos faz crescer enquanto ser humano e enquanto nação. Essa é a mensagem final, agradecendo o convite, parabenizando pelo seu programa, e dizer que é sempre um prazer muito grande participar e, enfim, conceder-lhe entrevista. Somos velhos amigos, né? Desde de muito tempo, você aí pontuando e pautando o jornalismo sergipano. Um abraço, muito obrigado, hein? Olha a todos, um abraço, muito obrigado. Amanhã tem mais uma edição da TV PPP. Tchau, tchau.